Oi, gente! Já tentei gravar esse vídeo diversas vezes, porque eu queria ser um pouco misteriosa, sabe? Queria saber se vocês tinham percebido alguma mudança aqui no vídeo e tudo mais, mas eu cheguei à conclusão de que eu não sou nada misteriosa, eu não consigo gravar um vídeo inteiro sem contar pra vocês logo no início que eu comprei uma câmera e tô balançando tudo aqui. Gente, eu precisava contar porque eu ainda não me acostumei, né? Tem o visor aqui, então eu consigo me ver enquanto eu tô gravando, e isso eu não sei se é bom ou se é ruim, porque no celular eu não conseguia me ver, então eu conseguia falar bem livremente com a câmera, e aqui eu fico me vendo, talvez eu tenha que virar o visorzinho, mas enfim. Já pra vocês saberem que eu estou me adaptando com um novo equipamento, porque eu comprei minha câmerazinha que eu tanto sonhei, vou mostrar pra vocês. Ai, peraí! Ó, gente, essa aqui é a minha câmerazinha nova, eu estou me adaptando, mas eu tô muito feliz de ter conquistado a minha câmerazinha. Deu certo de eu comprar essa daqui, porque a minha amiga tava vendendo e bem no momento que eu queria e podia comprar, então deu super certo. Eu tô muito feliz, como eu já falei pra vocês, mas estou me adaptando, então por isso... Ui! Ó, já tremi já. Então por isso... eu espero que esse vlog fique bom, porque é o primeiro vlog que eu tô gravando com ela. Essa daqui é uma Sony ZV-1. Eu vou colocar na descrição, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Antes eu gravava com o meu iPhone também, que deu super certo, né? E eu tô muito feliz, porque assim, eu sempre quis trazer uma coisa legal aqui pra vocês, dentro do que eu conseguia com o celular, eu tentava fazer, mas eu acho que a câmera, além de melhorar a qualidade, vai me permitir fazer, assim, muitas coisas legais, sabe, trazer aqui pro canal. E, enfim, agora vocês vão assistir os vídeos em 4K, olha só que coisa boa. Outra coisa é que antes eu gravava com microfone, né, com o celular, então não sei se vai ficar com ruído aqui, o microfone dessa câmera, ele é bem bom, pelo que eu pude perceber, mas talvez fique com algum ruído, mas vocês vão relevando algumas coisas, tá, gente? E é isso. Hoje de manhã eu aproveitei, né, pra fazer minhas metas de 2025, tava escrevendo elas aqui, e eu não sei vocês, mas eu adoro ver as metas das outras pessoas. Eu adoro ver. Então achei que vocês também iriam gostar de ver as minhas. O que vocês acham? Eu já escrevi elas agora pela manhã e vou ler elas aqui com vocês. E também queria ler as metas de 2024 para ver o que eu cumpri e conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre metas. Eu tô aprendendo uma forma agora, tenho acompanhado muito o canal das meninas do Flor de Mim e uso o planner delas já tem uns 3 ou 4 anos e tem me ajudado muito a fazer o meu planejamento de uma forma mais tranquila. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre esse planner aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo que eu comentei sobre esse planner, se vocês tiverem interesse. Não é publi nem nada, mas eu amo esse produto, então eu indico de olhos fechados porque eu mesma uso diariamente, então assim, vale a pena. Além disso, também quero fazer um mood board ou vision board, não sei como fala. Eu não sei se vocês sabem o que é esse mood board, eu acredito que sim. É um quadro onde você coloca várias imagens que te inspiram e tudo mais para o próximo ano ou para alguma fase da sua vida, então eu quero fazer esse para 2025 e daí eu vou mostrar para vocês também como eu faço e como vai ficar. Gente, como está a luz? Eu não sei, porque também o visor não é um visor enorme, é um visor pequeno. E eu não enxergo muito bem, então assim, espero que esteja ok, tá? Se eu ficar olhando muito pra cá, é porque eu tô olhando pro visor e ainda não me acostumei, mas eu tenho que me acostumar. Esse aqui é o meu planner de 2024, do ano de 2024. Ele já tá todo sujo, já tá todo capenga, caindo aos pedaços. Eu usei muito, levo ele para todos os lugares. Então vamos lá. As meninas da Flor de Mim sempre falam que se na sua meta você tem melhorar, reduzir, que é tudo que eu coloquei aqui no caso, já tô lendo. Melhorar, reduzir, fazer mais, essas coisas todas não são metas. Metas são coisas palpáveis, digamos assim, coisas que você vai conseguir perceber que você fez, por exemplo, alcançar alguma coisa, né? Sei lá, conseguir uma promoção tal. Isso é uma meta, porque você vai saber se você conseguiu essa promoção ou não, né? Digamos assim. Com base nisso, né, que eu aprendi este ano de 2024 e vou aplicar para o meu ano de 2025, mas não apliquei em 2023.
Temos aqui metas erradas. Bom, primeira meta, reduzir meu tempo nas redes sociais. Meta errada, ponto número 1, porque não tem como você palpar isso, né? Tipo, reduzir meu tempo nas redes sociais. Como é que você vai saber se você reduziu? Até tem como, mas assim, não tá muito correta. Eu sei que eu não reduzi porque eu baixei o TikTok esse ano e o TikTok é um buraco sem fundo. Você começa a ver umas coisas, daí quando você vê, você tá vendo fofoca de uma pessoa que você nem conhece, aí tem a resposta da outra pessoa pra aquela fofoca e você nunca viu aquela pessoa na vida e você nem tem nem interesse na vida dela, mas de uma hora pra outra você tá interessado em uma fofoca. Então isso não é legal. Além de ter outras coisas também, tem coisas muito legais. Mas, enfim, gente, o TikTok esse ano foi um pouco, assim, eu usei demais. Eu não tinha TikTok antes, baixei esse ano, principalmente para divulgar as coisas aqui do canal também, enfim, mas acabei utilizando. Reduzi um pouco do meu tempo do Instagram, mas eu sei que não foi por mérito meu, tipo, eu parei de usar. Não, foi porque eu migrei pro TikTok. Teve algum momento ali no meio do ano que eu consegui dar uma reduzida, eu consegui trocar, né? Até fiz um vídeo sobre isso, trocando o tempo de redes sociais por desenho, mas não durou muito tempo, então não cumpri essa meta. Meta número 2, ter constância na atividade física. Eu fico de cara que todo ano eu coloco essa meta, fazer exercício físico, não sei o quê. Daí ano passado eu já mudei um pouquinho pra ter constância, pra ver se, né, dava uma alterada ali. Mas não, gente, eu não tive constância na atividade física, eu tentei fazer várias coisas, exercício em casa, caminhada, andar de bike, até comprei algumas coisas pra fazer exercício em casa mesmo, mas dura tipo um mês e pouquinho e daí para, sabe? Então, essa meta também tá errada, né? Ter constância na atividade física, não tem como eu mensurar se eu tive ou não, mas de qualquer forma eu não fiz exercício físico com frequência, então não cumpri essa meta, tá? Meta número 3, me desenvolver no trabalho. Essa daqui é interessante, porque no começo do ano eu tava trabalhando 100% do tempo com o André, né? A gente tem uma loja, já comentei com vocês aqui no vídeo de transição de carreira, também vou deixar aqui no card caso vocês não tenham visto. E a gente tem uma loja, a gente trabalhava junto e tal, só que eu não tava me identificando muito ali com o público, é um público mais masculino e tal, e eu tava pensando que eu queria trabalhar mais por trás ali das coisas, né? Tipo, na parte administrativa e tal. Então eu pensei, coloquei essa meta, porque eu pensei, acho que eu vou fazer algum curso na área financeira, trabalhar com o público, essas coisas assim, de repente, caso eu não consiga ficar só por trás ali, né, na parte administrativa, porque eu fazia também atendimento ao cliente. E aí eu coloquei essa meta, só que lá em março, abril, eu decidi criar o canal. E era uma coisa que eu não tinha planejado, não pensei nisso no começo do ano. Claro que eu tinha dentro do meu coração, eu tinha essa vontade, mas não era uma coisa que estava planejada. Então, enfim, mudou totalmente. E eu acho que eu me desenvolvi no trabalho, de certa forma, sim, porque agora eu faço bem pouca coisa da loja, né? Ainda faço algumas coisas lá com o André, mas não atendo mais público, não fico na loja, tudo que eu faço da loja é de casa, pra eu conseguir me dedicar ao canal e ao desenho, que são coisas que eu tenho me desenvolvido e, enfim, né? Então eu acho que me desenvolver no trabalho veio sim, eu cumpri essa meta, mas assim, não do jeito que eu imaginei, eu meio que tracei um outro caminho aí. Agora meu trabalho é YouTube, é desenhar, são essas coisas assim, e eu acho que tá ok, cumpri essa meta. Então vamos marcar como check e as outras duas como X, porque eu não cumpri. Meta número 4, estudar inglês pelo menos 3 vezes na semana. Essa meta aqui também eu acho que eu cumpri, eu no geral me dediquei bastante ao inglês esse ano. Uma coisa que ainda vai estar nas minhas metas de 2025, vocês vão ver. Mas tiveram, claro, alguns meses que eu estudei menos, alguns que eu estudei mais, semanas que eu não conseguia estudar 3, mas eu estudei 2, ou outras que eu estudei 5, enfim. Então, eu acho que essa meta também tá cumprida. Tem 7 metas aqui, a meta número 5 é um pouco mais pessoal, eu acho que eu não quero me expor aqui dessa forma, mas eu também vou marcar como cumprida, que foi uma meta pessoal que eu consegui. Então, meta número 5 também foi cumprida. Meta número 6, ler 8 livros. Eu li até onde eu estava contando, 14. Eu vim de uns anos que eu não li nada, então eu falei, 8 é melhor que nada e até muito, não sei se eu vou conseguir ler. Mas consegui ler mais do que isso. Li 14, até onde eu tava contando, como eu falei. Esse final de ano, eu não sei, parece que final de ano é caótico, tudo acontece, assim, muito rápido. E tudo que tem de BO pra acontecer, acontece no final do ano. Então eu meio que tô meio largada, assim, não tô lendo. Os 2 últimos livros que eu peguei pra ler, que foram aqueles que eu
comprei em São Paulo, da Lisa Tadeu, Animal, e O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Gente, eu não consegui engrenar em nenhum dos dois. E não é porque o livro é chato, eu não gostei nem nada do tipo. É porque, sabe quando o teu pensamento não fica ali no livro? Eu cumpri essa meta, ler 8 livros, li mais do que 8. Meta número 7, ver minhas sobrinhas pelo menos uma vez por mês. Essa meta aqui eu coloquei porque eu moro longe da casa do meu irmão, dá mais ou menos 1 hora. Nos anos anteriores, eu sinto que eu não vi elas com muita frequência e eu amo elas, amo estar junto com elas. Só que realmente é longe, às vezes a rotina não bate, então eu coloquei essa meta porque eu queria ver elas pelo menos uma vez por mês. E de fato eu consegui esse mês ver elas com mais frequência. Com certeza teve algum mês que eu não vi elas uma vez, mas teve outros meses que eu consegui ver mais do que uma vez. Então essa meta tá cumprida e esse ano eu pretendo ver mais ainda. Tô criando esse hábito também. E é isso, gente. Foram 7 metas. 1, 2, 3, 4, 5 foram cumpridas, olha só. E 2 não. Eu fui um pouquinho menos crítica aqui também, porque nos outros anos eu não colocava como feito se eu não tivesse feito exatamente, perfeitamente do jeito que tá ali. E eu não quero ser tão crítica comigo em 2025, então já vamos começar agora pelas metas. E aí, este plannerzinho aqui, daqui um mês vai ser aposentado e vamos para o planner mais bonito que eu já tive delas, eu acho. É esse aqui, eu amo verde, então eu amei esse aqui. Eu já comprei na pré-venda porque eu sei que os mais bonitos esgotam logo. E eu achei essa capa muito fofa, tem um dragãozinho, tem como se fosse uma vila italiana aqui. A joia rara tá dentro, que é o formato de planejamento que elas, né, as ferramentas que elas colocam aqui. Então, mas a capa também importa pra mim. Eu acho bonita. O que eu acho legal desse planner é que dentro dele tem várias ferramentas. Você consegue se conhecer antes de você criar o seu próprio planejamento, porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente fica muito fechado vendo metas de outras pessoas que não têm a mesma realidade que a gente e a gente acaba colocando nas nossas metas coisas que a gente não vai fazer, que não tem nada a ver com a gente. E aí no final do ano ficamos frustrados por não ter feito aquilo, não ter cumprido. Mas era uma coisa que não se encaixava na nossa rotina, talvez era uma coisa que a gente nem queria, mas a gente colocou só porque tá todo mundo colocando. Então é legal você conhecer um pouco, se autoconhecer, né? E essas ferramentas acho que te permitem isso, ir anotando várias coisas. E aí fazer uma rotina, criar uma rotina que mais se encaixa pra você. Primeira meta, alcançar número tal de inscritos no YouTube. Eu não vou falar exatamente a quantidade que eu coloquei, porque se eu não conseguir alcançar, aí eu vou ficar com essa sensação de que eu falei pra vocês, e daí eu vou ficar me cobrando, então deixa quieto, não vou falar a quantidade. Mas com base no que eu ganhei esse ano, de 2024, eu coloquei uma meta que eu acho possível pra 2025. Não coloquei algo, nossa, né? Coloquei algo possível. Esse ano me surpreendeu bastante. Não achei que eu ia terminar o ano com quase 15 mil inscritos. De verdade, eu achei que eu ia conseguir terminar o ano com no máximo 1000 inscritos e tava achando muito ainda. Então, pra mim, é algo muito gratificante, assim, sabe? Ter conseguido os 15 mil inscritos. Meta número 2. Me comunicar em inglês. Pra quem já acompanha o canal aqui, sabe que eu tenho uma relação meio tóxica com o inglês. Eu estudo já tem um tempo, nesses últimos anos tenho me dedicado mais, esse ano inclusive, né, como vocês viram nas minhas metas ali, eu consegui estudar bastante, só que eu ainda sinto essa barreira, essa coisa na parte da comunicação, e para você falar, você precisa falar, para você aprender a falar, você precisa falar. Então, nesse ano de 2025 eu quero me expor mais para conseguir ter esses diálogos em inglês, sabe? Eu acho que é isso, assim, começar a me expor mais, porque só me expondo eu vou conseguir perder essa vergonha e falar, né? E aí eu digo me expor de uma forma segura também, porque não é com todo mundo que eu consigo me abrir pra falar, mas tem pessoas que eu me sinto mais segura, então eu consigo me abrir pra isso. Meta número 3, essa é muito legal, se eu conseguir fazer, eu vou ficar assim, ó, muito feliz. Nem que eu consiga fazer em dezembro de 2025, mas se eu fizer, vai estar, ó, maravilhoso. Que é começar a vender prints dos meus desenhos. Muita gente já veio falar comigo perguntando se eu vendia print e tal, que gostam do meu estilo de desenho e tudo mais, mas eu ainda não estava confiante, né, pra fazer isso, porque, sei lá, eu sentia que eu não tinha muita técnica e agora que eu tô fazendo o curso de desenho, eu sinto que eu já absorvi muita coisa, que eu consigo fazer muita coisa que eu não conseguia fazer, sabe?
e trazer isso pro meu estilo também, o que eu acho bem legal. Então, para esse ano de 2025, eu acho que eu vou conseguir me desenvolver muito mais. Então, em 2024 eu já me desenvolvi, 2025 eu acho que vai ser bem legal também. Então, eu quero começar a vender os meus desenhos e, enfim, eu não sei como eu vou fazer isso ainda, se eu vou vender na internet, se eu vou... Eu sei que aqui em Curitiba tem vários lugares que você deixa os prints lá, né, café e tal, e aí eles vendem também, então eu ainda vou ver, não é uma coisa que eu tenho planejado ainda, mas você precisa partir de um ponto, né? E o meu ponto de partida é colocar no meu planner e a partir disso eu crio depois como é que eu vou fazer isso. Meta número 4. Redecorar meu ateliê. Meu ateliê é este quarto aqui, né? Que agora é onde eu trabalho, eu desenho, eu gravo a maior parte dos vlogs, fazendo as minhas coisas. Tudo que eu preciso fazer eu faço aqui, então eu acho que ele merece um pouquinho mais de atenção. Não que ele não seja bonito e agradável, eu já adoro ele, acho ele muito fofinho com as coisinhas coladas na parede. Mas eu quero comprar uma estante, colocar os meus livros, comprar as molduras para colocar os meus desenhos, fazer mais desenhos para colar na parede. Eu acho que vai ficar bem legal esse ano. Eu até conseguiria fazer, mas eu tinha outras prioridades, então vou deixar para o ano de 2025 e acho que vai ficar bem legal. Meta número 5 e última meta, que eu fiz menos metas esse ano, foi um pouco mais tranquila, né? Guardar uma certa quantidade de dinheiro. Eu acompanho muito a Nath Finanças, então eu sei que é importante ter uma reserva de emergência. Então, para o ano de 2025 eu coloquei essa meta aqui. Esse ano de 2024 eu e o André, a gente conseguiu guardar um pouco também, então... Enfim, acho que é legal ter essa meta. Essas são as minhas metas. Gente, foram 5 e tá acabando a bateria da câmera. Vou trocar e já volto. Bateria trocada. Não sei se eu falei muito rápido nas coisas das minhas metas, mas é que eu tô um pouco ansiosa gravando com essa câmera de primeira, assim. Então, talvez eu tenha falado meio rápido. Vou respirar agora. E aí, esse ano, eu não coloquei coisas como meta de exercício, nem metas que eu sabia que não ia cumprir. Não coloquei meta de livro esse ano, porque eu acho que eu tenho outras prioridades e eu acho que ler é muito importante, mas eu quero ler de uma forma mais tranquila, sem ficar me cobrando, sem ter meta de leitura. Quero ler porque eu quero ler, porque eu acho legal, porque eu tô gostando do livro. Eu acho que para ano que vem eu tenho muitas coisas planejadas e a leitura vai ser uma coisa que vai servir para afagar meu coração, sabe? Quando serve para você realmente como um lazer, assim. E sobre o exercício físico, eu não coloquei ele como meta, porque o exercício físico é um hábito, né? Você não vai alcançar fazer exercício físico com mais frequência no ano de 2025, porque isso nunca pode acabar, ele tem que ser um hábito, você precisa fazer exercício para sua saúde, para sua vida inteira. Eu coloquei como um hábito, criar o hábito de fazer exercício. E é isso, fechamos aqui as metas. Eu vou lá fazer a unha, hoje à tarde também a Mabel tem veterinário. Vocês viram que ela tava com o cone, tava se coçando e tudo mais, e agora eu consegui tirar o cone dela, né, depois de um mês. Meu Deus do céu, como foi terrível esse mês, ficar vendo ela, e nenhum medicamento tava dando certo, sabe? E agora eu vou levar ela no veterinário à tarde pra poder ver, pra gente ver, né, se tem mais algum exame pra fazer e tudo mais. Ela já foi no veterinário umas 4 ou 5 vezes entre esses 2 meses, assim. Elas têm convênio e tudo, então fica mais fácil, né, pra levar. E é isso, até daqui a pouco. Fui lá já, fiz minhas unhas, olha a cor que eu escolhi. Eu adoro pintar... Ai, tô olhando de novo pro visor aqui, Jesus amado, não aprendi ainda. Mas, ó, eu adoro pintar dessas cores assim, alaranjadas, esverdeadas, um vermelho mais puxando pro bordô, vermelhão eu nunca passei. Esse aqui é um laranja, tipo um telha, assim, sabe? Agora eu vou fazer o meu mood board e vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu faço. Depois tem veterinário da Mabel, eu tenho umas 2 horinhas aí antes do vet dela. Não filmei nada lá na manicure, né, porque vocês sabem, eu tenho vergonha. Tá bem chuvoso hoje o tempo. Espero que pare essa chuva pra conseguir tirar ela do carro sem correr o risco de molhar.
aqui o meu mood board. Como vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo chegar mais de pertinho. Tem várias coisinhas assim, né? Bastante bagunça. Mas é isso aí, é uma coisa pra você se expressar. Então, coloquei várias coisinhas que eu gosto. Eu espero que ano que vem tenha bastante comida gostosa. Coloquei aqui, tenha bastante arte, skincare, maquiagem. Tenha muito encontro com minhas amigas, conversas com amigas, gato. Coloquei aqui uma menina com cabelo cacheado. Ano que vem também eu acho que eu vou finalizar minha transição capilar. Talvez eu corte o cabelo, talvez não. Vamos ver como vai ser. Coloquei aqui uma taça de vinho. Eu não sou muito de bebidas, mas eu tomo um vinhozinho sim. Coloquei café, vinil, tudo que eu gosto, gente. E eu amei. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como eu fiz. Pra quem tem interesse, né, e não sabe como fazer, eu faço de uma forma bem fácil e é tudo gratuito. Ó, gente, acredito que aqui esteja dando pra ver. Primeira coisa que eu fiz foi criar uma pasta. Criar uma pasta no meu Pinterest, que eu deixei ela secreta aqui, mas eu posso liberar ela caso vocês queiram usar alguma imagem que eu usei aqui também. Ela tá como mood board 2025, depois eu mudo ela aqui pra pública, mas eu deixei secreta por enquanto. E coloquei todas as imagens que eu acho que fazem sentido pra mim, que me trazem coisas boas. Aí eu vim aqui pra esse aplicativo não, pra esse site que chama Canva, e a maioria de vocês deve conhecer, né? Vim aqui em apresentação, quadro branco, e aí aqui tem esse quadro enorme que você pode colar muitas coisas. Então você vai pegar as suas imagenzinhas aqui, vai escolher bem todas as que você quer, você pode diminuir, você pode aumentar, você pode vir aqui nos elementos e colocar ela em outro formato. Aí você também pode colocar imagens recortadas. Enfim, gente, ó, tem várias imagens assim recortadas. Para recortar a imagem e colar, esse aqui é o aplicativo que eu uso para fazer as minhas capas do YouTube também, tá? E é muito facinho de fazer. Para remover fundo de foto, eu venho nesse site aqui que chama Remove BG. Venho aqui nesse maisinho que tem aqui do lado, escolho a minha foto, abrir. E aí ele já te entrega a foto assim. Tem a opção paga também, que você baixa essa foto em HD, mas eu sempre baixo elas gratuitamente nessa qualidade aqui e sempre dá certo. E aí eu venho pra cá e escolho a imagem, né? Enfim, aqui é fácil, é só você salvar. Daí vai lá no negócio, manda a tua imagenzinha lá pro aplicativo. E aí a imagem tá aqui, ó, cortadinha. Eu acho que fica tão fofo. Enfim, dá pra fazer várias coisas muito criativas. Eu adoro esse site, eu acho ele bem prático de usar, bem intuitivo. Aí eu queria mostrar pra vocês que eu coloquei de wallpaper. Então vai ficar de proteção de tela aqui. Para sempre quando eu abrir meu computador, eu me deparar com essas imagens que me trazem coisas boas, inspirações e tudo mais. Eu também pensei em, sei lá, imprimir num papel cartão, sei lá, para colar na minha parede, mas eu acho que aqui nada melhor que o computador, né? Eu abro ele todo dia para trabalhar, então é perfeito. Me digam aí o que vocês acharam. Eu achei a coisa mais fofinha do mundo. Hora de pegar esse toquinho aqui para levar no veterinário. Quem aguenta? Ai, meu Deus, vou ter que tirar ela do sono da beleza. Você pode dormir no carro, né, meu amor? É? Pronto! Agora a mamãe coloca uma mantinha pra ela ficar segura, não ficar tão estressada. Tadinha, ela já tá acostumada de tanto que vai no veterinário. Voltei, estou puro suco do suor, porque, meu Deus, tá muito quente. E eu tive que ir em vários lugares. Mas resumindo, fomos no veterinário, né, minha filha? A veterinária passou um outro medicamento pra ela, porque assim, a Mabel, vou contar pra vocês, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que tem interesse. Talvez alguém também tenha um bichinho que esteja se coçando e tal. E uma coisa que eu digo é, demora pra fazer o diagnóstico. Pelo menos da Mabel tá demorando bastante. Ela tem plano de saúde, então
Ainda bem que ela tem esse plano de saúde, porque senão eu não sei o que a gente ia fazer. Faz uns 3 meses já, né, que ela vem apresentando essa questão da coceira e tudo mais. A gente já trocou toda a alimentação dela e tal, porque poderia ser uma alergia alimentar. Só que já faz 60 dias que ela tá comendo uma alimentação hipoalergênica, ela não come churu, não come sachê. Pra dar medicamento pra ela, a gente usava o artifício do churu, porque ela já é uma gata mais estressada. Então, a gente abria o churu, colocava o comprimido, ela já vinha e comia o comprimido, entendeu? Sem o churu, tava bem difícil de dar medicamento pra elas. Ela já tava muito estressada por estar com o cone lá, o colar por muito tempo. Então, o que aconteceu? Agora, ela está tomando um medicamento que é um corticoide pra realmente parar a coceirinha dela, pra dar uma qualidade de vida. Porque não tem como uma gata, uma pessoa, né, o amor da minha vida, ficar se coçando 24 horas por dia. Não tem como. Ela fica muito triste, fica muito mal com aquele cone, então ela tá tomando esse medicamento só pra amenizar. Como a médica viu que não é uma alergia alimentar, ela já liberou os outros alimentos de novo, porque não é alergia alimentar, então agora tem que investigar outras coisas. É uma investigação demorada, porque tem várias coisas que podem ser. A médica me falou que ela tem um pacientinho, é uma médica dermatologista mesmo, especializada nisso, em gatinhos e tudo mais. Então, ela me falou que ela tem um paciente que faz 1 ano que eles estão investigando a questão da alergia e ele não tem respondido bem e tal, então demora um pouco, também os tutores não querem fazer um tal exame lá, enfim. Aí, a médica simplesmente passou um ansiolítico pra Bonita agora, porque ela falou que se for estresse, né, a Mabel é uma gatinha estressada, em casa ela é de boa, ela é suave, com quem vem aqui em casa ela é tranquilérrima, tranquilíssima, as pessoas até falam, nossa, que gata fofinha, porque ela brinca e tal, bem de boa. Tipo assim, óbvio, né, quando alguém pega ela pra tirar sangue e tal, ela fica muito nervosa e estressada, diferente da Gigi, porque a Gigi, ela é muito mais de boa em veterinários, essas coisas assim. E a Mabel não, ela chega no veterinário, já começa, ela não fica fazendo só fu, ela rosna de um jeito assim que parece uma tigresa, a Bonita, sabe? No caso agora, ela tá aqui, ó, deitada de barriga pra cima. Parece que esse bichinho faz todo esse escândalo? Não parece, mas faz. Agora temos que descartar outras coisas, né? Às vezes pode ser um estresse, às vezes um outro tipo de alergia, e aí vai eliminando coisas, né? A alergia alimentar já foi eliminada. E aí agora é isso, ela receitou esse ansiolítico, é um remédio manipulado. Ela falou que se der resultado significa que é o estresse, né, obviamente, mas se não der resultado, e aí, né, colocando esse ansiolítico e retirando esse corticoide, porque o corticoide é um medicamento que não pode ficar tomando contínuo, né, assim como nós também não podemos. Seres humanos. Então, vai ser assim, daí vai retirando aos pouquinhos, assim. Mas é isso, gente. Obrigada por assistirem. Torçam por nós. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha inspirado vocês de alguma forma para 2025, para começar uma coisa nova, para fazer um mood board, para planejar o seu 2025, para cuidar dos seus bichinhos. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e dizer o que vocês acharam da minha nova câmera.